O Santo Rosário foi uma devoção revelada por Nossa Senhora como um meio de converter os pecadores mais endurecidos e os hereges mais obstinados, nas palavras de São Luís Grignon de Montfort. E o santo que, segundo a tradição, recebeu o rosário das mãos da própria Santíssima Virgem foi São Domingos de Gusmão. Ele se utilizou do rosário como um dos mais eficazes instrumentos para reconduzir os cátaros do sul da França à Santa Fé Católica. A seguir, o professor Lucas Lancaster vai nos mostrar como tudo isso aconteceu. No começo de 1208, respirava-se ali no sul da França um ar de guerra iminente. No dia 14 de janeiro de 1208, o legado papal, Pedro de Castelnau, como nós veremos na aula sobre a Cruzada Cátara, ele foi assassinado pelo conde de Toulouse, o que levou, algum tempo depois, ao Papa Inocêncio III a convocar a Cruzada Albigência, a cruzada contra os cátaros. Em 1209 já se via o grande Simão de Montfort vindo do norte e conquistando as praças e as fortalezas cátaras, enfim, era um estado de guerra. E, obviamente, aquela situação não favorecia, né, a frutificação do apostolado entre os hereges. Os cistercienses que o ajudavam a evangelizar os cátaros foram embora. Ficou praticamente São Domingos e alguns colaboradores, mas apesar daquele estado de guerra, ele não desistiu e continuou as suas pregações, debelando os erros cátaros e trazendo as multidões para a fé. São numerosíssimos os relatos dos debates públicos entre São Domingos e os cátaros, os milagres que ele fazia, enfim. Mas as circunstâncias, apesar de todo o esforço dele, as circunstâncias não eram favoráveis. E ele percebeu que para vencer a heresia era necessário um socorro especial, o socorro de uma poderosa auxiliadora, que ninguém nunca invocou em vão. São Domingos invocava o tempo inteiro o auxílio da Santíssima Virgem Maria, aquela que no concílio de Éfeso, São Cirilo de Alexandria proclamara cetro da ortodoxia, cetro da reta doutrina, da doutrina verdadeira, aquela que esmaga a heresia. São Domingos pensou, bom, eu estou aqui lutando pela fé católica, pela fé verdadeira. Quem melhor para me auxiliar do que aquela que esmaga a heresia? E ali com seus colaboradores, ele como que alistou sob a bandeira da Virgem Maria uma milícia orante, através da instituição do Santo Rosário. Um dos meios mais eficazes que São Domingos empregou para obter de Deus a conversão dos hereges e, ao mesmo tempo, a instrução dos fiéis foi a instituição e a prática do Santo Rosário, que, segundo a tradição, ele recebeu, como relata lá o bem-aventurado Alano, ele recebeu da Santíssima Virgem Maria. O rosário, que consiste em rezar 15 Pai Nossos, seguidos, cada um de uma dezena de Ave Marias, para honrar os 15 principais mistérios da vida de Cristo e de Nossa Senhora. O Santo Terço, o Santo Rosário, ele começa com o credo, com uma profissão de fé católica. Depois de cada dezena, reza-se, entoa-se um Glória Patris, para dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Reza-se 150 vezes a Ave Maria, a saudação angélica, a imitação dos 150 salmos do Antigo Testamento, e por isso o rosário é chamado por vezes de o saltério da Virgem. E medita-se, como eu falei, os 15 principais mistérios da vida de Cristo e da Virgem, 5 mistérios gozosos, 5 mistérios dolorosos e 5 mistérios gloriosos. A esse respeito, a respeito do rosário, gostaria de ler aqui uma citação do padre Rohrbacher. Ele fala assim: a devoção do Santo Rosário tornou-se a devoção de todos os povos cristãos. Algo que começou como algo bem próprio de uma ordem religiosa, que era a dominicana, e se expandiu de modo impressionante para o restante da igreja,
até se tornar mesmo a devoção de todos os povos cristãos. No ano de 1573, a igreja instituiu uma festa em memória da famosa Batalha de Lepanto, vencida contra os turcos no dia mesmo em que as confrarias do Rosário faziam em Roma e no mundo cristão procissões públicas. Lembrando, Batalha de Lepanto, 1573, grande vitória do... 1570, perdão. Grande vitória do... Não, é 73 mesmo. Agora me deu um branco, mas enfim. 73. Ou é um... Agora fugiu, mas enfim. Deu um branco. A Batalha de Lepanto. Quem era o Papa na época da Batalha de Lepanto? São Pio V. São Pio V. Que, para vencer a batalha dos Estados Católicos contra o Império Turco Otomano, aquela grande batalha naval muito decisiva, ele conclamou a récita do Santo Rosário. São Pio V era dominicano. Era filho de São Domingos de Gusmão. E o padre Rohrbach continua. O sinal da cruz, com o qual se começa, não é o sinal do cristão? O credo, que se reza no começo, não é a mesma profissão de fé que os mártires recitaram no seu batismo e sob o ferro de seus carrascos? O Pai Nosso não é a oração que o Senhor mesmo nos ensinou? A Ave Maria é a saudação feita em nome do céu por um arcanjo, continuada pela Santa Mãe de João Batista, que falava pelo Espírito Santo, e acabada pela Igreja de Deus, com a qual o mesmo Espírito está eternamente. O glória não é a glorificação eterna que o céu e a terra, os anjos e os homens, todos os séculos e lugares, deram à Trindade adorável. Os 15 principais mistérios não são o resumo do Evangelho, ou seja, o Rosário ele encerra a fé católica, ele guarda toda a fé católica, resume toda a fé católica. E conforme aquela célebre narração do frei Beato Alano de la Roche, São Domingos recebeu o Rosário da própria Virgem, talvez seja uma das representações mais presentes na história da iconografia católica, a entrega do Rosário a São Domingos. Ele estava certo dia em Paris, rezando em uma das capelas atrás do altar, no deambulatório de Notre-Dame de Paris, e ele tinha preparado um sermão, né? E estava se preparando para o sermão, rezando o Rosário. E Nossa Senhora apareceu a ele e disse: Domingos, ainda que o que preparaste para pregar seja bom, eis que lhe dou, entretanto, um sermão muito melhor, que era o próprio Rosário. E quando ele chegou no púlpito, ele deixou o que tinha preparado para pregar. Era dia de São João Evangelista, depois de ter feito o elogio de São João, pregou o Rosário, explicando palavra por palavra a saudação angélica, a Ave Maria. E, doravante, toda a sua obra apostólica junto aos cátaros seria através do Rosário, inclusive pregando o Rosário, porque vejam, pessoal, quando ele pregava o Rosário, ele pregava também, como eu disse, a fé católica. A anunciação à Virgem, a visitação, o nascimento de Cristo em Belém, a apresentação no templo, a Pedro, o reencontro de... Os mistérios dolorosos que os cátaros negavam a realidade da paixão, tudo aquilo, quando se pregava, quando se ensinava, ele estava, no final das contas, ensinando era a fé católica. E os milagres e as conversões que ele operou através do Rosário são muitíssimos e muito bem documentados. A vida de São Domingos é repleta de milagres. Daqui a pouco eu vou falar de 2 mais espantosos. Mas houve certa vez que ele pregava em Carcassonne, ele pregava o Rosário,
estavam presentes mais de 12 mil homens, de todas as, tanto católicos quanto hereges, e lhe trouxeram um cátaro herege possuído. E respondendo às perguntas que o santo, pela autoridade de Cristo e da Virgem Maria, o obrigou a responder, ele disse que os demônios responderam que eram 15 mil demônios no corpo daquele homem, porque aquele homem havia atacado os 15 mistérios do Rosário. E eles disseram contra a vontade que São Domingos, pregando o Rosário, aterrorizaram o inferno. E que ele era o homem que mais eles odiavam pelas almas que ele lhes tirava através do Rosário, pela devoção ao Rosário. Então São Domingos colocou o Rosário na cabeça do possesso, ajoelhou, implorou o auxílio da Virgem Maria, mandou que o povo rezasse o Rosário devagar, e a cada Ave Maria viu-se uma multidão de demônios saindo daquele homem na forma de brasas ardentes, né? Ao cabo, o homem ficou totalmente livre e, vendo tal prodígio, muitos se converteram, muitos hereges se converteram. E são numerosíssimos exemplos assim. Existe uma outra história piedosa, que inclusive é São Luís de Montfort que relata, vale a pena relatar aqui. No ano de 1214, essa época mesmo, estamos nessa época, no ano de 1214, a nora do rei da França, a infanta Branca de Castela, ela estava grávida e ela tivera insucesso nas gravidezes anteriores e tinha medo de perder também o filho, ou que o filho nascesse e morresse jovem. E ocorreu a Frei Domingos de Gusmão. E ela pediu a ele que rezasse por ela, para que ela conseguisse manter a gravidez e o seu filho fosse saudável. E ele a instruiu a, durante o restante da gravidez, rezar o Santo Rosário. E Branca de Castela deu à luz em 25 de abril de 1214. Conseguiu dar à luz e o menino que nasceu era saudável, e esse menino foi São Luís. Nascido assim, por intercessão de São Domingos e da Santíssima Virgem, através da oração do Rosário. E São Domingos, é claro que obtendo tantos sucessos, tem outro milagre dele, antes de nós prosseguirmos, lembrei, que é muito comum na iconografia também, que é o milagre do livro. Ele estava disputando com um herege cátaro, cada um trazia o seu livro, um livro católico e um livro cátaro, e eles decidiram fazer uma espécie de ordalho, lançar ao fogo os dois livros, e aquele que se consumisse, aquele que não se consumisse seria o verdadeiro, e foi o que aconteceu. Acenderam aquela pequena fogueira, São Domingos lançou o seu livro, ele foi lançado para fora flutuando, intacto, enquanto o herege lançou o seu livro e foi destruído. Bom, claro que enquanto isso tudo acontecia, as pessoas ficavam conhecendo São Domingos, as autoridades da igreja passavam a conhecê-lo, foi oferecido para ele mais de uma vez, umas 2 vezes, 3 vezes na verdade, bispados. Ele sempre negou e disse uma vez que se alguém o fizesse, se alguém tentasse fazê-lo bispo, ele fugiria e não apareceria. Ele nunca aceitou nenhuma dignidade eclesiástica.